Estamos online já. Vamos convidar o pessoal para participar. Boa noite, a Josi já está online. Vamos chamar o pessoal para participar junto. Já vamos começar já a live já. Só compartilhar aqui já. Boa noite, quem está entrando aí. Sejam bem-vindos. Se quiser dar um oizinho, a Cássia está online ali, a Cássia, a Josi. Vamos chamando o pessoal aí. Já vamos começar já. Hoje nós vamos estudar o 119, versículo 51. Bastante interessante que ele está reclamando porque é perseguido, mas não abandona a fé. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E se a gente parar para pensar exatamente o que acontece na nossa vida, né? A nossa vida é isso exatamente. Nós somos perseguidos se nós falarmos as verdades de Cristo, se nós falar a verdade da palavra de Deus, nós não somos benquistos. Só as pessoas que fazem a vontade deles, né? Isso eu estou falando em todos os âmbitos, né? Às vezes a gente reclama que nós somos perseguidos por descrentes, mas o maior problema nem são os descrentes, o maior problema é as pessoas que se dizem crentes mesmo, sabe? Que essas pessoas acham-se donas da verdade, donas de si, e aí vem as maiores perseguições. É sobre isso que nós vamos bater um papo hoje, hein? Vamos lá então. Hoje é o Salmo 119, versículo 51. Ele diz para nós assim, ó: os orgulhosos estão sempre zombando de mim, mas eu não tenho me afastado da tua lei. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que tu tem feito no nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos buscar em Ti a salvação e a libertação, que nós possamos reconhecer verdadeiramente Tu como nosso único e suficiente Salvador, que nós possamos entender o que Tu queres para a nossa vida realmente e que nós possamos botar isso em prática. Nos ensina, Senhor, a entender as perseguições e reconhecer que elas são boas para nós, porque elas nos trazem a Tua presença, nos trazem força para andar mais de acordo com a Tua vontade. Por tudo eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Como sempre, né? Ontem eu mandei no grupo ali, mandei para algumas pessoas o Salmo 119, como é que ele é dividido, né? Nas 22 oitavas e todas as letras, né? Então é bastante interessante. Só mandei aquela ali a título de curiosidade mesmo. Nós estamos na 7ª oitava, na letra Zain, que é a 7ª letra do alfabeto, que corresponde ao nosso Z. Então, o versículo 51 diz isso que eu li para nós, né? Os orgulhosos estão sempre zombando de mim, mas eu não tenho me afastado da tua lei. Na Ara, ela diz assim: os soberbos zombam continuamente de mim, e todavia eu não me afasto da tua lei. Na Ara, que diz: os soberbos zoam grandemente de mim, apesar disso eu não me desvio da tua lei. Na NVI, na Nova Versão Internacional, diz: os arrogantes zombam de mim todo o tempo, mas eu não me desvio da tua lei.
na versão fácil de ler, diz: as pessoas que se julgam melhor do que eu zombam de mim, mas eu não me afasto da tua lei. E o livro diz assim: gente orgulhosa zombou de mim, apesar disso eu nunca me desviei da tua lei. Eu gosto sempre de ler em mais versões, porque às vezes uma versão a gente consegue entender um pouco melhor que a outra, mas aqui é quase tudo a mesma coisa. A única coisa que difere é ali que umas falam que é os orgulhosos, outras falam que é o soberbo, outras falam que são arrogantes, outra fala que são as pessoas que se acham melhor do que eu, outras diz que as pessoas orgulhosas. Então, mas geralmente são esse tipo de pessoa. A Bíblia, como nós vimos, ela fala de diversos adjetivos, né, a respeito dessas pessoas, de vários substantivos a respeito dessas pessoas, né, essas pessoas que vivem sem Deus, bem como um grande tipo de quantidade de adjetivos para qualificá-las, né? Esse versículo está chamando elas dessa forma que eu disse. Uma versão chama de orgulhoso, outra chama de soberbo, outra chama de arrogante. Pessoas que se julgam melhor que as outras, pessoas orgulhosas. Então existem vários tipos mas todos eles são pecadores, essa é a realidade. Nós podemos até usar a classificação de as pessoas que têm um padrão de vida melhor, as pessoas que têm uma classificação melhor. Isso a gente falando de acordo com esse mundo frívolo e moderno ao qual nós vivemos. Então nós vemos que as pessoas... Boa noite, a Emanuele está no vídeo, a Emanuele está no Instagram. Sejam bem-vindos todos que estão aí, né? Então, nós temos que entender que quando Deus está falando desse tipo de pessoa, Ele está chamando que essas pessoas são incrédulas e orgulhosas. E existe uma designação apropriada, e isso é uma designação apropriada para ela, a gente chamar elas de soberbas, orgulhosas, pois a sabedoria dessas pessoas, ela consiste em desprezar a Deus. Se vocês olharem essas pessoas que zombam de Deus, elas se acham melhor que Deus. Não é que elas se acham melhor que Deus, elas acham que não tem necessidade de Deus, elas são autossuficientes. Esse é o grande problema, é a grande dificuldade que nós encontramos na vida das pessoas, porque as pessoas não se acham necessitadas de Deus, elas acham que são autossuficientes. Elas acreditam que por intermédio da sua bondade, por intermédio delas fazer as coisas corretas, por intermédio delas não pecarem, elas têm condição de chegar a algum lugar. Elas não amam e não louvam os julgamentos de Deus. Nós que somos cristãos, as pessoas que são adeptas de Cristo, as pessoas que são seguidoras de Cristo, elas amam o Evangelho de Cristo, elas amam a palavra de Deus, elas amam os estatutos de Deus. Por isso que eu acho interessante quando ele lê no versículo 71 do Salmo 119, que ele diz que foi-me bom ser atribulado, porque essa tribulação me fez eu reconhecer os teus mandamentos. Ou seja, os mandamentos de Deus para mim, ele é muito bom. Os mandamentos de Deus para um cristão é o maior valor. Não é dinheiro na conta, não é uma casa bonita, não é uma mansão, não é eu ter uma casa com piscina, eu ter um carro do ano, o melhor carro do mundo que me traz alegria. O que traz alegria é eu andar dentro dos decretos de Deus. O que me traz alegria é eu ser uma pessoa piedosa. E quando a gente fala em pessoa piedosa, as pessoas imaginam que a pessoa piedosa é aquela pessoa que é boazinha, a pessoa que está sempre ajudando os outros. Não é isso que fala a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, quando ela diz que nós somos piedosos, os piedosos são aqueles que lutam para exercer o que é correto, lutam para ajudar as pessoas, eles lutam para cumprir todo o mandamento de Deus. Antigamente chamavam as pessoas piedosas de puritanas, né? E isso é bastante interessante, porque hoje em dia, se nós falarmos de pessoas puritanas, é até depreciativo tu dizer, quando diz assim, o fulano de tal é um puritano. Eles têm como ser algo depreciativo isso, e na realidade não é.
Ser puritano é ser uma pessoa que anda conforme a conduta de Deus, é ser puro, é ser cristalino, é ser transparente, é ser piedoso de verdade, é fazer a vontade de Deus, custe o que custar. E nós vemos nessas pessoas nada disso, elas pisam sobre a piedade, elas não querem saber de piedade, elas não querem ajudar ninguém, elas não querem entregar a sua vida em prol de alguma coisa, nem é em prol de alguém para ajudar alguém, mas é em prol de alguma coisa. Porque muitas vezes essas pessoas que são soberbas, essas pessoas que são arrogantes, elas são até cristãs, cristão não, elas dizem-se seguidoras de Cristo, que na realidade se fosse Cristo falar deles, Cristo diria que eles são fariseus, são pessoas hipócritas, as quais conhecem a lei e usam a lei a favor de si. Ao invés de cumprir a lei, elas usam a lei na maior consequência, né? Como é que eu posso dizer? Até onde eu posso usar. Por isso que os advogados fazem, né? Os advogados veem alguma coisa que nós fizemos errado e eles vão nos defender, não dizendo que nós não fizemos a coisa errada, mas eles vão arranjar uma brecha na lei para que a gente possa firmar os pés sobre aquela brecha. E os arrogantes são dessa forma. Eles procuram na palavra de Deus uma forma para conseguir pecar. Eles procuram na palavra de Deus uma forma para poder amenizar os seus erros. Sabe quando nós fizemos o estudo do Sermão do Monte, que nós falamos a respeito de que as pessoas elas têm prazer no erro, enquanto nós deveríamos ter prazer na dependência de Deus, mas não, elas têm prazer no erro. Então elas procuram até onde elas podem errar. E quando a palavra de Deus diz para nós, a lei fala que não matarás, é exatamente isso que a lei fala. Daí Cristo diz assim, mas eu digo o seguinte: se você pensar mal do irmão de você, você está o matando. Então é uma coisa muito mais adiante. E aí eles veem que lá no Velho Testamento, quando a pessoa errava, fazia alguma coisa errada, ela matava uma pomba, matava um carneiro, matava um boi, de acordo com as suas posses, para pagar o holocausto. E hoje em dia nós estamos fazendo a mesma coisa. Sabe que nós falamos mal da Igreja Católica, que anos atrás eles fizeram a Inquisição, que tinham que pagar para receber a salvação, e hoje em dia nós vemos isso dentro das igrejas protestantes. São pessoas arranjando formas, como tem na Igreja Católica, por exemplo, tu peca, tu vai lá e confessa para o padre te dá uma penitência para te pagar, tu vai lá, tu vai ter que rezar 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, não sei quanto Credo Deus Pai, aí tu dá 2, 3 cesta básica, isso e aquilo, aquele outro, e teus pecados estão curados, estão perdoados. E hoje em dia nós vivemos a mesma coisa. Nós estamos arranjando uma forma de cobrir os nossos pecados. Nós estamos arranjando uma forma de não nos tornar mais piedosos, não ser mais puritanos. Que bom se eu estivesse falando de pessoas descrentes aqui. E eu não estou falando de pessoas descrentes, isso é que é triste. Eu estou falando de pessoas tristes, pessoas cristãs, pessoas que se tornam, infelizmente, que a gente brinca que essas pessoas que se dizem cristãs, elas não são cristãs, elas são tristãs, eles são tristes, são pessoas que vivem um evangelho mentiroso, vivem um evangelho, como o Iago Martins diz, um evangelho que está anestesiando as pessoas para ir para o inferno. Eles não vivem um evangelho real, eles têm um desprezo total pelo reino celestial. São pessoas que não amam a Deus verdadeiramente, pessoas que não buscam a palavra de Deus de uma forma a qual deveria ser buscada, não entrega a sua vida verdadeiramente, porque a minha vida é mais importante do que eu servir a Deus. Eu ter uma vida abastada, eu ter uma vida de luxo, eu ter uma vida de alegria é muito melhor do que eu servir a Cristo. E isso é triste, que nós vemos pessoas que são cristãs, que estão dando mais valor para coisas temporais do que coisas
extraterrestres, né? Extraterrena, no caso. Coisas de Deus, as coisas permanentes. Nós deveríamos lutar para alcançar as coisas do céu. A palavra de Deus diz para nós em Isaías que as coisas de Deus são muito mais elevadas do que as coisas humanas. E nós estamos procurando alcançar as coisas humanas, nós estamos procurando, como foi falado no domingo, que nós começamos falar a respeito de oração, nós estamos mais preocupados em agradar a homens do que agradar a Deus, nós estamos mais preocupados em fazer a vontade de homens do que fazer a vontade de Deus, e isso é triste. Aí a gente vê que com essas palavras que estão falando aqui, nós aprendemos que a maioria da face da terra, das pessoas que estão dentro da face da terra, não são pessoas piedosas, mas são a maioria da humanidade, ela é de iníquos. A maioria das pessoas são de iníquas. E nós vemos aí, fizeram uma pesquisa uns anos atrás, dizendo que o Brasil, 75% da população é cristã. Gente, é impossível, não fecha a conta. Como é que nós podemos ter uma nação com 75% da população cristã viver do jeito que vive? Ter pessoas passando necessidade do jeito que tem, pessoas que não se amam, pessoas que se atropelam, pessoas que estão numa sinaleira, ou no semáforo, na sinaleira lá no Rio Grande, as pessoas que estão no semáforo brigam e descem e atiram um no outro. Isso é coisa de cristão. Brigam por nada, tem discussões horríveis a ponto de agredir fisicamente um ao outro por nada. E são pessoas que se dizem cristãos, sendo que Deus diz que que o cristão verdadeiro, quando bate ele na face direita, ele oferece à esquerda. E quando, eu acho interessante isso, porque se vocês que não viram o Sermão do Monte, vejam lá quando ele diz, se te baterem na face direita. Gente, a face direita, essa face, para me bater na face direita, ele teria que me bater com a mão esquerda. Não tem como para me bater na face direita, não tem como uma pessoa me bater com a mão direita, ela tem que bater com a mão esquerda. Então, para me bater com a mão esquerda, ela não vai me bater com a chapa da mão, ela vai bater com as costas da mão, né? Para fazer assim, ó. Isso não é agredir uma pessoa, por isso que ele fala, quando alguém te bater na face direita, ele está falando que não é agressão, porque a face direita, se tu for bater em alguém para agredir, tu vai dar uma bofetada com a mão na pessoa. Agora, se tu tu quer tripudiar em cima da pessoa, tu quer dizer que ela é menos do que tu vai bater com as costas da mão. Nós temos antigamente, quando existia duelos, como é que vocês lembram como é que era feito para duelar? Como é que um cara chamava o outro? Ele tirava a luva da mão e dava um tapa de luva na pessoa. Isso é para dizer assim, eu sou superior a ti. E é isso que fala. E é isso que nós estamos. É por isso que eu digo, vejam, cara, é muito importante que quando a gente começa a falar da Bíblia, tu vê que tudo está lá no Sermão do Monte. E aí nós estamos vendo que a maioria da humanidade hoje não é cristã, a maioria da humanidade hoje é iníqua, e não está batendo essa conta que diz que tem 75% da população brasileira seja cristã, porque nós não somos cristãos, nós podemos nos dizer cristão. Aí são pessoas, esses que se dizem cristão, aí então a maioria das pessoas ouvem e diz assim, eu sou católico não praticante. Vocês já ouviram isso falar? Eu sou católico não praticante? Bem, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu sou maratonista, não praticante. Eu não sou nada. Entende? Um maratonista não praticante, ele não corre. Agora tu vai dizer que eu sou um cristão não praticante, não existe, tu não é cristão. Então, o cristão que é cristão de verdade, ele segue a palavra de Deus, age de acordo com a palavra de Deus. O número de piedosos é pequeno demais. O número das pessoas que adoram Deus com reverência de verdade é sempre pequeno. Eu não estou falando isso de agora, isso é desde sempre. Nós vemos, desde que o mundo foi mundo, desde que existe a população humana sobre a terra, a maioria das pessoas estão se perdendo. A palavra de Deus diz para nós que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. São poucos. São poucas as pessoas.
A maioria das pessoas, infelizmente, estão indo para o inferno, porque eles não aceitam Cristo como o único e suficiente Salvador. Eles estão indo à igreja se enganando-se a si mesmo, infelizmente. Eles estão indo a lugares para ouvir a palavra, não a palavra de Deus, mas aquilo que agrada os seus ouvidos. Isso está escrito em Timóteo. Nos últimos tempos nós teremos homens amantes de si mesmo, que vão ter comichão nos seus ouvidos e vão ir atrás de coisas que agradem o seu ventre. Eles vão servir não a Deus, mas vão servir ao seu ventre. E é o que nós estamos vendo hoje, infelizmente. Nós estamos vendo pessoas que estão servindo ao seu ventre. Ou seja, elas trabalham o dia inteiro para poder comer. Elas trabalham o dia inteiro para poder morar bem. Elas vivem a vida inteira delas correndo atrás, como diz Paulo, vivem uma vida inteira dando soco no ar. Sabe, não estão indo para lugar nenhum. Nós vemos o sábio dizendo em Provérbios, que diz assim, ele fala lá, já fui novo e hoje sou velho. E nunca vi a pessoa que busque a Deus de verdade mendigar o pão. Ou melhor, não é isso que ele diz, é assim, eu nunca vi passar necessidade e nem a sua descendência mendigar o pão. E sabe, nós estamos preocupados, o que fala para nós no Sermão do Monte, nós estamos preocupados com o que é de comer e o que é de beber, ao invés de estarmos preocupados com a vida eterna. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós falamos mal daqueles caras que atravessaram o deserto lá, e em 3 meses depois que eles saíram, 3 meses depois que eles saíram do Egito, desculpa, 3 meses, não, 2 anos. 2 anos depois que eles saíram do Egito, eles chegaram na porta de Canaã. E aí eles foram mal com Deus, Deus começou a fazer eles andar em volta, eles ficaram 40 anos rodeando em volta. 40 anos passando necessidade dentro o que eles já poderiam ter entrado se eles fossem fiéis. Mas sabe o que eles estavam preocupados? Eles estavam preocupados com o de comer. Eles atravessaram o Mar Vermelho a seco. Mar Morto, é o Mar Vermelho, né? Eles atravessaram o Mar Vermelho a seco e cantaram do outro lado um hino de vitória. Até tem uma música da Cassiane, né? Atravessaram o Mar Vermelho e do outro lado cantaram um hino de vitória. 3 dias depois, sabe o que eles estavam fazendo? Reclamando para Moisés. Ah, lá no Egito tinha cebola para nós comer. Eles estavam preocupados com o tempero e nem com a comida, com o tempero da comida. E é isso que nós vivemos, infelizmente, nós vivemos dessa forma. Nós estamos mais preocupados com as coisas do que com Deus. Nós estamos mais preocupados com o alimento do que com Deus, com o nosso trabalho. Nós estamos preocupados em perder o trabalho, nós estamos preocupados em não ter o que comer, nós estamos preocupados com a doença, nós estamos preocupados com o meteoro que vai cair, nós estamos preocupados que vai cair vai acabar o mundo. Cara, eu tô com 54 anos, eu já participei, eu acho que de uns 20 fim de mundo já. Que as pessoas assim, esse ano acaba o mundo, em 2012 acabou o mundo, em 2000 acabou o mundo, em 67 acabou o mundo. Cara, acabou um monte de vez o mundo. Aí esse ano aí, eles estavam falando aí agora uns dias atrás, vai ter agora, vai cair um meteoro agora na Terra aí e vai acabar o mundo. Eu disse, olha, desse fim do mundo eu não vou participar, chega. Eu cansei de participar de fim de mundo, é tanto fim de mundo que eu não tem mais roupa pra usar. Eu não vou mais participar desse aí, eu não quero participar. Gente, o fim do mundo existe para aqueles que morreram. As pessoas que morreram, acabou-se esse mundo. E esse tempo esse mundo um dia vai acabar, sim, vai acabar. A palavra de Deus diz isso para nós, mas antes disso, existem várias coisas que vão acontecer. Várias profecias, leiam lá em Apocalipse, existem várias profecias. Abre-se 7 selos e cada selo tem 7... abre-se 7 livros e cada livro tem 7 selos. E tem coisa para acontecer pra caramba. E aí esses dias uma pessoa disse para mim assim, mas Jesus até amanhã se Deus não voltar. Eu disse para ele, gente, Deus não vai voltar amanhã.
Eu dou certeza para ti que Deus não vai voltar amanhã. Quem tu é para dizer que só o Filho do Homem sabe o dia? Sim, só o Filho do Homem sabe o dia, mas ele deixou escrito na palavra de Deus quando é que ele vai vir. Ele deixou escrito o que vai acontecer. Aí ele disse para mim assim, todas as profecias já se cumpriram. Aí eu perguntei para ele, então me diz uma profecia que se cumpriu. Ele não soube me dizer. Como é que se cumpriu todas as profecias se tu não sabe nem qual é as profecias? Entende? E aí infelizmente nós vemos pessoas, como eu canso de dizer, são papagaios de pirata. Pessoas que ouvem os outros falar e agem. Porque o símbolo da besta é o chip. O chip agora, não sei como é que é, agora ontem me mandaram um vídeo dizendo que o chip da besta, a marca da besta é o chip da empresa tal, que a empresa já está até fazendo o chip que vai ser implantado no cérebro, e aí vai ler os nossos pensamentos, vai saber isso, vai saber aquilo, vai saber aquele outro. Eles estão tão preocupados com coisas que se esquecem de Deus. Eu canso de dizer, gente, a marca da besta, que ele diz que vai botar na testa ou vai botar nas mãos, a testa, quando ela diz que é a testa, ela está se falando da nossa alma, dos nossos pensamentos. A marca da besta é quando nós servimos a besta em pensamentos. Quando nós estamos agindo não para Deus, ou seja, a palavra de Deus diz para nós que quando a gente coloca que Deus colocou o selo em nós, o selo que é o Espírito Santo de Deus, nós temos a marca do Espírito Santo de Deus, e essa marca está na nossa testa, ou seja, na nossa alma, ou seja, nos nossos pensamentos, é isso. E quando ela está falando da marca da mão, a mão, o que ela significa? A mão significa trabalho. Para que nós estamos trabalhando, gente? Tu está trabalhando para quê? Tu passa o dia inteiro trabalhando para servir a tua barriga, para servir o teu ventre, para servir a tua família, para servir... É isso que é a marca da besta. Nós estamos trabalhando para quem? Nós estamos pensando em quem? Aonde estão os nossos pensamentos? Aonde estão os nossos atos? Aonde? É em Deus, é em Deus. Mas, gente, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de escatologia. Vamos voltar aqui para o texto. É que às vezes, sabe, a gente começa a ouvir tanta coisa, e tu vê pessoas falando, pessoas que são representantes. Quem está falando desse chip da besta é o Trovão. O Trovão é um pastor muito conhecido aí no ramo pentecostal. Aí ele tá pregando isso. E aí as pessoas ficam apavoradas, ele tá pregando terror nas pessoas, é isso que ele está fazendo. Ah, mas que com a besta, com a marca da besta, eles vão saber tudo. Eles vão saber quem tu é, aonde tu mora, onde tu tá, isso e aquilo, aquele outro. Tá aí com o teu chip do celular, tu acha que eles não veem isso? Tu acha que eles não sabem onde tu tá? Tu acha que eles não sabem quem tu é? Eu brinquei com o rapaz, disse assim, faz o seguinte, digita o teu nome no Google, lá vê se não aparece onde tu mora, quem tu faz, o que é isso. Ele já sabe tudo de ti, tu acha que vai ser um chip que vai mudar a tua vida? Não é o chip não vai mudar nada. O chip simplesmente, eu concordo que vai ter um chip, porque eu acho que é a melhor forma que tem de rastrear, não é rastrear a pessoa, para eu saber tudo de uma pessoa, né? Por exemplo, tu vai no computador lá, tu coloca lá, o Cláudio Goulart mora em tal lugar, ele tem enfisema pulmonar, ele tem isso, ele tem aquilo, ele é alérgico a tal medicamento. Aí vão dizer, tem todas as minhas informações, eu sou atropelado ali na rua, aí a polícia chega, só passa o scanner ali, esse aqui é o fulano de tal, mora em tal lugar, tal coisa. Cara, isso é uma boa, entende? É o chip que vai me levar para o inferno de forma alguma, é o jeito que eu ajo. Por causa que, mas daí aí a palavra de Deus diz que não vai comprar e nem vender se tu não tiver o chip. Querido, tu não vai comprar e nem vender se tu não tiver CPF. Tu tem CPF? Tem. Então tu já tem a marca da besta, querido. Entende? Para de te apavorar com essas coisas pequenas e começa a pensar na magnitude de Deus. O problema é tu servir a quem tu está servindo. Tu está servindo a Deus ou tu está servindo a Satanás? Tu está servindo a Deus ou tu está servindo o teu ventre, o que fala em Timóteo? É isso. Então, como eu estou falando, gente, a condição do coração humano é horrível. Nós
Somos soberbos de natureza, qualquer um de nós. Nós somos soberbos, nós somos arrogantes. Tudo aquilo que eu li ali no início, nós somos orgulhosos, nós somos insolentes, nós somos presunçosos. Levanta a mão aí quem não é. Que tu não acha que tu é melhor. Sabe quando acontece alguma coisa, tu olha, tu vai lá e faz o vestibular, e aí a pessoa, um amigo teu passa, tu olha e diz assim, cara, como é que ele passa e eu não? Eu sou melhor do que ele. Não é isso que nós pensamos. Nós não somos presunçosos, orgulhosos, insolentes. Nós somos. E isso é toda a população mundial. Nós somos seres humanos, e todo ser humano é isso. Sabe, os seres humanos, eles querem religião, mas eles não querem religião de acordo com a vontade de Deus. Eles querem viver a religião nos seus termos próprios. Eu quero ir para uma casa de oração que aceite que eu faça isso, isso, isso e isso. E aí eu fico batendo de casa de oração em casa de oração até achar uma que se adapte às minhas necessidades. Adapte, né? Até o lugar onde eu vou, numa igreja onde se adapte às minhas vontades, às minhas necessidades. Eu não quero uma igreja pequenininha, eu quero uma igreja grande, que tenha ar-condicionado, cadeira reclinável, que o pastor todos os dias venha me abraçar, venha me ajudar, que quando eu tiver necessidade ele esteja junto da minha casa. É isso, não é isso que nós queremos? Aí quando o pastor sobe lá em cima do púlpito e prega a respeito da palavra de Deus de verdade que dói, tu vai para casa e diz, ai, o pastor não é legal, o pastor prega e me machuca. A palavra de Deus diz para nós eu preguei agora 3 semanas seguidas a respeito da reforma cristã. Nós somos salvos pela graça, é pela graça de Deus que nós somos salvos. Não precisamos fazer nada. E isso é triste demais pro arrogante. Sabe, como é que eu vou ser salvo sem eu precisar fazer nada? Não, eu tenho que alimentar os pobres, eu tenho que levar comida para os famintos, eu tenho que tirar da rua os sem casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. Nós nos enchemos de tenho que ser, tenho que fazer, porque é dessa forma que nós achamos que nós vamos ser salvos, e não é isso. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos mediante fé, e isso não vem de vós, é de Deus. A salvação é de Deus, a fé é de Deus, tudo é de Deus. Eu não preciso de nada para ser salvo. Eu só preciso confiar em Deus, eu só preciso entregar a minha vida a Deus, e isso eu só vou fazer quando Deus colocar no meu coração vontade. Então Ele vai se revelar para mim, Ele vai colocar o selo dEle na minha vida, Ele vai colocar o Espírito Santo dEle sobre mim, e eu vou ser salvo pela vontade dEle, não pela minha vontade. Não é coisas que eu faça que vai me trazer salvação ou libertação de forma alguma. Não existe espaço para o que nós possamos fazer. Isso incomoda demais as pessoas. As pessoas são tão orgulhosas que elas querem ter parte nessa salvação. Por isso que nós vemos irmãos crentes que diz que nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos se nós queremos ser salvos ou não. Não, querido, nós não escolhemos. Deus escolheu-nos. Deus colocou sobre nós o seu Espírito Santo e colocou a fé. E essa fé que Ele colocou dentro do meu coração, eu vou me voltar para Ele e vou fazer a vontade dEle. Não depende, isso fala para nós em Romanos, não depende de quem quer. Quer dizer, não adianta tu querer ser salvo, não depende. E nem de quem corre, não adianta tu fazer nada. Não adianta tu querer e não adianta tu fazer. Só depende de Deus que vai se compadecer. É isso. Sabe, porque se nós fizermos qualquer tipo de coisa, já não somos mais salvos pela graça, mas nós somos salvos pela nossa meritocracia. E a salvação não é por meritocracia. Olhando nessa perspectiva, nós conseguimos entender por que Ele chama as pessoas de arrogante, por que Ele chama as pessoas de orgulhosas, insolentes e presunçosas.
porque não depende dessas pessoas. E as pessoas querem que dependam. Eu quero que a salvação dependa de mim. Eu quero que os meus filhos dependam de mim. Sabe, a gente tem uma necessidade de estar com... Nós vemos a galinha, né? A galinha, como é que ela junta os pintos, ela traz os pintos para volta de si, porque ela quer cuidar, ela quer fazer todas as coisas. E quando nós somos pais, nós queremos fazer as mesmas coisas. Nós queremos cuidar os filhos, que o filho não pode fazer isso, o filho não pode fazer aquilo. O Leonel agora, uns dias atrás, ele comprou uma moto e começou a ir de moto e fazer as voltas dele de moto. Gente, quando a gente vê que os filhos estão começando a criar uma independência, a gente começa a se sentir, cara, não está mais no meu alcance. E isso que a gente vê quando a gente vê a respeito da salvação, não está no nosso alcance, entende? E aí a gente quer puxar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e aí eu me torno arrogante, porque eu sou suficiente, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando tu vai falar de Deus alguma vez para uma pessoa, tu diz para ela assim, tu precisa de Deus para ter a salvação. Eu disse, cara, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não preciso de Deus. Eu sou autossuficiente. E é isso, infelizmente, que nós vemos hoje em dia. Aí nós entendemos por quê que essa palavra está falando a respeito dos arrogantes. A palavra em hebraico, que está escrito aqui nesse verso, é desra. Ler em hebraico é difícil, né? Desrahim. Desrahim. Acho que é assim mais ou menos. Se refere a pecadores, se refere a pessoas perversas que são hostis a Deus. São esse tipo de pessoa. E aí nós encontramos que o salmista está falando aqui sobre dois tipos de pessoas, né? Os falsos religiosos, são as pessoas que estão dentro da igreja, foi o que eu falei, e as pessoas que são abertamente transgressoras à vontade de Deus. Ou seja, são aquelas pessoas que não creem em Deus, ou as pessoas que até acreditam em Deus, mas não acham que Deus é suficiente, porque ela se acha o suficiente, melhor, e as pessoas que estão dentro de igrejas aí. E infelizmente, eu vou dizer para vocês, das perseguições, a pior é desses que estão dentro de igreja. São pessoas que estão dentro de igrejas e estão completamente perdidas. Eu acho muito interessante, um dia eu vou fazer a pregação a respeito de Lucas, né? Que fala lá a respeito da dracma perdida, o filho pródigo e a ovelha perdida, né? É Lucas 15, eu acho, né? Eu acho que é. Acho que é Lucas 15. Que fala sobre a dracma perdida, sobre a ovelha perdida e sobre o filho pródigo. Fala sobre essas três coisas. Aí, ali, eu vou dar um spoiler aqui da pregação. A dracma perdida é o crente que está perdido dentro de casa. Ou seja, a pessoa dentro da igreja perdida. É Lucas 15 mesmo. Então nós vemos a dracma perdida, o cara que é crente está dentro da igreja e está perdido dentro da igreja. Aí quando nós vemos a ovelha perdida, a ovelha saiu do aprisco e foi para fora. É a pessoa que está perdida fora da igreja. Olha que interessante, né? E aí depois chega o filho pródigo, que nós temos um filho que está perdido fora de casa e outro filho que está perdido dentro de casa. E ele fala dos dois. E isso é muito interessante. E muitas vezes nós vemos, nós somos perseguidos muito mais por isso que estão perdidos dentro da igreja do que estão perdidos por fora da igreja. Sabe, é terrível isso. Porque nós vamos falar de Deus para as pessoas e as pessoas vão dizer que não, tu é radical demais. Não é assim, Deus é bom, Deus cuida, Deus não vai me condenar por causa de um pecado. Deus não vai ver... Gente, não é assim. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que servir a Deus de todo o coração, todo o espírito e toda a força. É isso que ela fala para nós. Sabe, mas ele está sendo perseguido por esses dois tipos de pessoas, né? Os falsos religiosos e aqueles que são abertamente transgressores da vontade de Deus. Mas todavia ele confia em Deus, o Deus da salvação. Nós vimos isso no verso 49, né? Que ele diz assim: eu confio nas suas promessas, eu sei em quem eu tenho crido. Então ele confia, e mesma forma nós temos que confiar.
Eu peguei uma palavra, aí nós falamos um pouco aqui a respeito de Davi, né? Gente, eu nem entrei ainda no versículo, tá? Isso aqui é só introdução. Aí eu peguei um versículozinho alguns versículos de Jeremias. Olha só que maravilha esse verso de Jeremias. Vê se tu não te encaixa nisso, né? Jeremias, você sabe que é o profeta chorão, né? Ele chorava, ele diz assim, cara, eu fico muito triste com a vida de Jeremias, coitado dele. Não, triste não porque ele tá salvo, né? Mas Deus disse para ele assim, Jeremias, tu vai passar a vida inteira pregando e ninguém vai acreditar em ti. Já pensou, gente? Tu passar uma vida inteira falando do amor de Deus e ninguém se converter. Por isso que ele era um profeta chorão, né? Uma vida inteira pregando a respeito do amor de Deus e ninguém se converteu. Aí nós vemos outro cara lá que fugiu. Aí o navio afundou, ele foi engolido pela uma baleia, foi vomitado na praia, pregou 3 dias e toda a cidade se converteu. É coisas de Deus, né? Mas vamos lá. Aí Jeremias diz assim, ó: o Senhor me convenceu e eu me deixei convencer. Foi mais forte do que eu, ele ganhou de mim. Sou escarnecido cada dia. Todos zombam de mim. Quando falo, grito, anuncio a dor e a violência. A mensagem do Senhor é a causa da minha desgraça. Tem se tornado motivo para que o povo zombe de mim o tempo todo. Eu disse, olha só o que Jeremias disse: não anunciarei mais sobre ele. Não voltarei a falar mais no seu nome. Mas a sua mensagem dentro de mim se torna um fogo ardente que queima até os meus ossos. Faço tudo o que posso para conter, mas é impossível. Oh, glória! Às vezes a gente não sente isso, nós estamos levando o evangelho para as pessoas e as pessoas não estão nem aí para nós e estão rindo na nossa cara. Aí diz assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu não vou falar mais de Deus para eles que azar é deles, eles que mudam para essa sorte. Mas aquilo que está dentro de nós não consegue se aquietar. O fogo é muito maior do que nós, Deus é muito mais poderoso do que nós e nós não conseguimos fechar a nossa boca. Nós queremos falar a respeito da palavra de Deus. Se tu não tem isso no teu coração, tu não tem Deus, meu filho. Entende? Se tu não tem vontade de falar a palavra de Deus, nós falamos domingo a respeito do cara da cruz. O cara que ouviu a palavra de Deus e se converteu e na mesma hora já falou para o outro. Quando nós conhecemos a Deus, nós não conseguimos ficar de boca fechada. Nós queremos falar de Deus para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Nós não somos tratados nós somos tratados com opressor crueldade, gente. As pessoas nos tratam com a crueldade tão grande quando nós professamos a Deus de verdade, vocês não imaginam. Se tu não está sendo perseguido é porque na realidade tu não está sendo cristão de verdade. E somos perseguidos, como eu falei, tanto por incrédulos como por crentes. E aí as pessoas dizem que nós somos radicais, elas nos ridicularizam, desprezam os nossos escrúpulos, desprezam as nossas seriedades, a nossa consciência, a nossa falta de vontade de se misturar com as atividades dele, os passatempos dele nós não queremos mais, as frivolidades, é isso, né? Frivolidades, as frivolidades desse mundo nós não queremos mais, nós temos aversão a isso. Sabe o que embora nós sejamos pessoas honestas, nós nos tornamos desagradáveis a eles. Nós somos insultados pelos ímpios. Por nós ter uma constância inflexível, por nós ser pessoas constantes, por nós repelirmos o orgulho. Eles têm aversão a nós porque eles têm aversão a Deus. A palavra de Deus diz que os profetas antes de nós foram perseguidos, por que nós não seríamos? O mundo está invadido por esse tipo de pessoas, gente. Nós vamos ser perseguidos por eles, injuriados por eles. E aí, para isso, nós temos que ter estabilidade na nossa fé. Por isso que
que a palavra diz para nós, vamos entrar no versículo agora: os soberbos zombam continuamente de mim. Os soberbos realmente eles não amam as pessoas que são agraciadas por Deus, as pessoas que foram escolhidas por Deus. É porque eles temem, porque nós temos Deus ao nosso lado. Eles têm um pretenso desprezo por nós, um ódio que se manifesta de forma até ridícula. Aqui na palavra eu botei altissonante e duradouro, ou seja, eles gritam aos quatro ventos para falar mal de nós. E não é por um tempo, é por um monte de tempo. Ele se divertiu às custas de Davi, o que ele está reclamando aqui, que era um servo de Deus. Ele se divertiu e riam de Jeremias. Eu li ali para vocês. Deve ser estranho, gente, para essas pessoas, as pessoas que têm uma fé verdadeira, porque se torna pessoas de outro mundo. Cara, olha só, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquele outro, ele anda sempre, sabe? Nós nos tornamos, quando uma pessoa é santa, ela se torna comédia, ela se torna objeto de riso, objeto de gargalhada. E aí nós vemos esse tipo de pessoas se prostrando diante de falsos mestres. E quando eles veem as pessoas corretas, eles não querem nem saber. E seguem cegamente essas pessoas que falam mentiras. Nós vimos agora, esses dias eu falei a respeito do David Leonardo, né? David Leonardo tem 6 milhões de seguidores, gente. E é um cara que não prega a palavra de Deus, ele prega autoajuda. E aí tu olha um cara que prega a palavra de Deus, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, esses caras aí não devem ter 1 milhão, não deve ter 1 milhão de seguidores. Não sei se nem tem 500 mil seguidores eles ali. Eu não faço nem ideia, mas eu duvido que tenha que tenha 1 milhão de seguidores. Sabe, às vezes a pouca imaginação dessas pessoas fazem elas rirem, faz elas gargalharem, ridicularizando o santo. Isso é triste, sabe? Ou vocês nunca riram, não aconteceu de rirem de vocês. De você estar fazendo uma coisa correta, as pessoas dizem, olha só que baita trouxa fazendo isso. Para nós é algo doloroso, de profunda tristeza, uma dor na alma, assim como Jeremias. Sabe, dá vontade muitas vezes de parar de verdade, de deixar esse povo à própria sorte. Vocês querem se explodir? Que se explodam então, façam a vontade de vocês. Mas aí nós lembramos do que está escrito lá em Lamentações 3, no versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Na versão fácil de ler diz assim, ó, o amor fiel do Senhor nunca termina. Isso é maravilhoso. Davi e Jeremias eram grandemente escarnecidos os dois. E vocês acham que nós aqui, relés mortais, vamos escapar do escárnio do ímpio? Não só do ímpio, o escárnio até dos próprios ditos cristãos. Os pecadores conceituados, poderosos, ricos, se divertem de pessoas piedosas. Nós vimos ali, eu falei a respeito, quando eu comecei a falar da reforma, né, que eu comecei a falar a respeito de Paulo. Paulo chegou para os conceituados, para os poderosos, para os ricos. Já pensou eu chegar lá em Brasília, chegar lá para presidente, senador, deputados, os assessores, tudo cara cheio e dizer para eles assim, vocês têm que se arrepender, vocês têm que seguir um carpinteirinho lá de Jerusalém, lá que nasceu numa manjedoura. Vocês têm que abandonar a vida de vocês e largar tudo e servir a eles. Vai daqui, ô doido. Eles vão rir da cara da gente quando nós pregarmos o Evangelho de Deus. Sabe, eles provocam ruidosas brincadeiras a respeito de nós. Já ouviram falar assim, aquele ali é do Clube dos Santos. Aquele ali é os Bíblia. Aquele ali é da Igreja dos Não Pode.
É isso que eles falam de nós. Ou outro qualquer tipo de apelido pejorativo que eles possam colocar em nós. Não que hoje em dia isso aconteça muito seguido, porque eu falei, infelizmente, hoje nós vivemos uma depreciação da igreja de uma forma tamanha que está virando moda, né? Hoje ser crente é moda. O cara entra para a igreja lá e não sei o que, e aí faz filme pornográfico, bate foto para revista. Eles entram para dentro de igreja e continuam vivendo a vida que eles viviam antes. E os pastores estão aí para eles. Estão na boa, estão dando o dízimo, pelo menos está entrando o dinheiro dentro da igreja, que é o importante. Isso é palavra de Deus? Não, não é. E se nós falarmos mal dessas pessoas, nós vamos ser perseguidos. Se nós falar mal da fulana de tal lá, por causa que eu era isso, eu era aquilo, e hoje Deus, quem é tu para me julgar, né? Diz, quem é tu para me julgar? Esses dias tinha uma menina que ela fazia foto nua, e aí ela se converteu. E aí a Playboy convidou ela para bater umas fotos, e ela bateu as fotos. E aí ela botou na revista, lá na revista ela perguntou, se alguém está achando que é ruim, que paga minhas contas. Quer dizer, é isso que eu digo, estamos servindo o ventre. Está servindo o ventre, ela não está preocupada. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que abandonar o nosso trabalho antigo. Depende do trabalho também, gente. Por exemplo, se a pessoa é prostituta, como é que ela vai continuar trabalhando em prostituição? Né? Isso nós vemos uma dificuldade bastante grande quando a pessoa os cantores, né? A pessoa que é cantora, quando ela se converte, daí eles querem que a pessoa saia já direto e viva. Gente, existe certo tipo de coisa que tu não pode fazer, tu sendo cristão. Eu acho que a gente tem que olhar, sentar, conversar com a pessoa e ver o que ela pode fazer. Que nem Wesley Safadão, né? O cara se converteu, não sei se ele continua crente ainda. Eu sei que ele se converteu, se batizou e continuou safadão. Cara, como é que ele se converteu? Ele devia se transformar pelo menos no Wesley Santão. Nasceu mudar, né? Crentão, nasceu, mas agora continua Wesley Safadão. Nem o nome, nem o Safadão ele tirou do nome dele e continua cantando as mesmas coisas. Então ele vai ter que deixar de cantar? Não, ele pode continuar cantando, só que ele cante uma outra qualidade de coisa. Nós temos que mudar. O pecaminoso ódio, sabe? As línguas começam a falar jocosamente da gente. Eles começam a fazer brincadeiras, gracejos, fazer graças, gozações contra aquele que realmente eles têm como carrancudo e escrupuloso puritano. Aquele cara é um carrancudo, olha só. Não, nós somos cristãos verdadeiros. Eu não estou dizendo que nós temos que ser tristes porque nós somos cristãos, não, de forma alguma. Mas nós vivemos corretamente de acordo com o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos ser hipócritas, como a palavra de Deus diz para nós. Sai daqui, hipócrita. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, sabe por que eu não gosto de crente? Por causa que todo crente tem o seu passadinho. Eu espero assim, graças a Deus eu tenho um passado. O meu presente é completamente diferente. É isso que é real. Nós somos pessoas transformadas. E outro me disse assim, sabe por que eu não vou na igreja? Porque lá está cheio de hipócrita e mentiroso. Aí eu disse para ele assim, não te preocupa que tem lugar para mais um lá. Vamos. Gente, todos nós somos dessa forma. E ainda quando nós estamos passando por dificuldades, por problema na vida da gente, eles olham para a cara da gente, cruelmente riem da cara da gente e dizem assim, ué, teu Deus não é contigo? E tu continua em aflição? Mas isso está escrito na palavra de Deus, que o filho da escrava vai ser escarnecido pelo filho da promessa. Desculpa, ao contrário, né? O filho da escrava vai escarnecer do filho da promessa. E a segunda parte do versículo diz para nós assim, todavia eu não me afastarei da tua lei. É assim que os escarnecedores erram o alvo. Eles riem de nós, eles contam piada de nós, eles falam mal de nós, mas porém eles nunca nos vencerão. Assim como Jeremias disse assim, cara, me dá vontade, eu não vou pregar mais, eu não vou falar mais de ti.
mas o fogo arde dentro de mim, eu não consigo me calar a boca. Eu sou um reto, eu sou um puro, eu sou um salvo, e eu preciso falar desse Deus maravilhoso. O piedoso não consegue calar a sua boca, o piedoso não consegue se desviar do caminho correto. É assim que ele encontra paz. Ele não modifica os hábitos santos dele em prol de fazer a vontade dos outros. Ele é santo e vai ser santo sempre. Davi e Jeremias não declinaram. Muitos, infelizmente, têm declinado. De acordo com as profanas investidas dos escarnecedores, eles investem, mas eles não conseguem nos prejudicar, porque nós temos um Deus maior. Nós seguimos a esse Deus que presta atenção em nós, cuida de nós e faz o que é melhor para a nossa vida, como está escrito em Romanos 8:28, né? Todas as coisas contribuem, tudo o que está acontecendo é para o nosso bem. O problema é que nós não podemos dar ouvidos. Quero contar uma história para vocês. Sabe, na noite de lua cheia, nós vemos os filmes, né? O lobo uivando para a lua, né? O cachorro uivando para a lua. E a pergunta que eu quero te fazer é: abala a lua isso? Ela fica preocupada que tem um monte de lobo uivando para ela? De forma alguma. Não afeta em nada a lua. Pode colocar todos os cães, todos os lobos no mundo a uivar. Até as pessoas podem uivar para a lua. Não vai mudar em nada. Nós temos que fazer a mesma forma. Se as pessoas começarem a falar mal de nós, se as pessoas começarem a uivar para nós, nós temos que fazer que nem a lua. Estou nem aí para vocês, eu estou servindo a Deus. Se nós dermos, como é que diz? Se der ouvidos, né? Não é ouvido, se der conversa, né? Se der ouvido para esse tipo de pessoa, gente, nós estamos concedendo para ele parte de vitória. Então, se ele estiver falando mal da gente, nós temos mais é que fazer de conta que eles não existem, gente. Sério. Ah, estão falando mal da gente. Ah, o fulano de tal está falando mal de ti. Uma vez um amigo, uma pessoa começou a falar mal de mim, que eu trabalho com comunicação visual, né? Aí um rapaz abriu uma empresa de comunicação visual e começou a trabalhar nos meus clientes. E começou a falar mal de mim para os meus clientes. E aí um dia eu cheguei no meu cliente e o cliente disse para mim assim: ah, o fulano de tal tá falando mal de ti. Eu disse assim: mais um que tá falando de mim. Cara, tô nem preocupado. Pode falar mal de mim, não tem problema nenhum. Eu tenho um ditado que eu digo assim, ó: falem mal ou falem bem, falem de mim. Vocês estão falando de mim. Vocês se zombarem de mim, se rirem de mim, se me perseguirem, eu sou uma das pessoas que está escrito lá em Mateus 5. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. Se eu estou sendo perseguido por amor ao nome de Deus, graças a Deus por isso. Eu tenho que ficar feliz. Agora, se eu estou sendo perseguido por ser um mau cristão, se eu estou sendo perseguido por ser um mau pagador, ou outra coisa qualquer que eu esteja fazendo errado, aí eu devo me preocupar. A lei de Deus é a nossa suprema segurança. É a nossa mão única. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que olhar, mesmo que todo mundo esteja zombando de nós, nós seguimos na nossa mão única, nós andamos no caminho que é correto, nós fazemos a vontade de lei, a vontade de Deus. O salmista fala para nós no versículo 61: embora as cordas do ímpio queiram prender-me, eu não me esqueço da tua lei. Mesmo que tudo esteja parecendo que esteja dando errado, mesmo que tudo, que as pessoas estejam rindo e fazendo coisas de mim, eu continuo confiando no meu Deus que é todo poderoso. E não vão conseguir fazer eu desistir do meu caminho. E no Salmo, e no verso 157, que nós vamos estudar também ainda, diz assim, ó: muitos são os meus adversários, meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Eu posso ter milhares de perseguidores, milhares de adversários, milhares de pessoas contra mim, mas não me importa. O interessante é que eu sirvo Cristo. Como a Dilce falou ali, ser cristão é um estilo de vida. Nós temos que ter um estilo de vida. Nós temos que andar conforme aquilo que Deus mandou que nós andássemos. Nós temos que fazer a vontade de Deus conforme foi proposta a nós. É isso
que esse versículo quer dizer para nós. Mesmo que as pessoas estejam nos perseguindo, né? Mesmo que os arrogantes, os soberbos, as pessoas que se julgam melhor que eu, ou as pessoas orgulhosas zombem de mim, isso não me importa. Eu não me desvio da tua lei. Eu quero andar sempre nos teus caminhos. É isso que nós temos que fazer. Temos que andar nos caminhos de Deus todos os dias de nossa vida. Amém? Obrigado por mais uma vez ter me aturado, me ouvido aqui, eu ficar brabo, mas até que não, né? Hoje foi mais tranquilo. Hoje a alegria de nós sermos da perseguição que Deus nos deu. Domingo nós estamos aqui novamente para seguir o nosso estudo de oração, né? Orar como Jesus, né? Aprendendo a orar como Jesus. Então domingo às 20 horas nós estamos aqui novamente. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Vamos fazer uma oração e assim nós encerramos o nosso culto. Querido Deus e amado Pai, quero erguer mais uma vez a minha oração à Tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito em minha vida. Obrigado, Senhor, por Tu ser esse Deus de misericórdia, por Tu ter nos ensinado a andar nos Teus caminhos, por ter nos ensinado a ter força, Senhor, para ouvir as pessoas que nos injuriam e mesmo assim nós te agradecer, e mesmo assim nós abençoar ela. Sentir que as pessoas estão nos perseguindo, mas mesmo assim andar de acordo com a tua vontade. Muito obrigado por tudo, eu te entrego a minha oração, entrego esse culto e entrego o restante dessa semana em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Fique na paz e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente.